ato de Gideão, aquela ação dele em fé diante de Deus, relata que o seu pai Joás havia se despertado para a verdade e enfrentou aqueles homens perguntando no versículo 31: vocês vão defender a causa de Baal? Vocês estão tentando salvá-lo? Se Baal fosse realmente um Deus, ele poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Louvado seja Deus. Quando nós nos voltamos para Deus em espírito e em verdade, Deus começa também a trabalhar primeiramente na nossa família, nas pessoas que estão perto de nós, mudando também, transformando os seus corações. Foi como Deus fez com o pai de Gideão. Deus já estava trabalhando naquela família. A quinta lição que a história de Gideão nos passa é: Deus é paciente com o nosso processo de fé. Se essa história fosse um filme, aqueles filmes de suspense, quando nós chegássemos no versículo 33, teria uma música sinistra tocando. Isso porque o verso 33 diz que os midianitas e os seus parceiros estavam se preparando para fazer a sua incursão anual, estavam se preparando para entrar no território de Israel novamente. Então certamente a gente escutaria uma daquelas músicas clássicas do cinema que precedem um grande conflito, que precedem uma batalha. Mas dessa vez foi diferente. Não houve medo no coração de Gideão. Em vez dele se esconder em uma caverna, o versículo 34 diz que o Espírito do Senhor envolveu Gideão, e ele soprou o chifre de carneiro, e os abiezritas se reuniram com ele. Gideão deu um enorme passo de fé em sua fidelidade particular, se consagrando a Deus. E agora o Espírito de Deus estava atraindo pessoas de longe, movidos pela sua fé em Deus. 32.000 homens apareceram prontos para enfrentar o inimigo juntos com Gideão. Mas eu quero que você observe uma coisa: mesmo depois do seu encontro com o Todo-Poderoso, embora ele tivesse sido obediente e limpado a sua casa, e mesmo que o Espírito Santo estivesse capacitando, Gideão ainda estava com dúvidas. Ele sabia que Deus havia prometido salvar Israel através dele, mas ele está olhando no espelho, e quando ele olha para o espelho, ele só vê aquele cara fraco, pequeno, sem condição de fazer nada. O reflexo é totalmente desanimador. Quando a gente olha para nós, para as nossas possibilidades, a gente sempre vai dizer: não posso, não dá, é difícil, não vou conseguir, não vai dar certo. É quando nós estamos olhando para o homem. Mas quando nós olhamos para Deus, a coisa muda de figura. Quando nós olhamos para o potencial ilimitado de Deus, aí a gente diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nos versículos 36 e 37, Gideão diz ao Senhor: se has de livrar a Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então eu conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. E
Olhando essa passagem bíblica, eu fico admirado e eu amo como Deus, Ele é amoroso, Ele é eterno e Ele é paciente diante da nossa incredulidade. Deus já havia falado: eu vou libertar Israel através de ti, eu vou contigo, cara. Mas Gideão ainda está dizendo: Senhor, se tu vai realmente comigo, eu preciso de mais confirmação. A batalha é violenta, tem um exército aí de milhares de midianitas, o meu grupo é pequeno, eu não vou conseguir nada, Senhor. Então vou fazer uma prova. Gideão está fazendo aqui uma prova com Deus. Ele quer um sinal, confirmando mais uma vez o seu chamado. E a Bíblia diz que na manhã seguinte, Deus deu a Gideão o que ele havia pedido. O velo de lã estava molhado e todo o chão em volta estava seco. Mas, mesmo quando esse Tomé do Velho Testamento, ele inverte o teste no versículo 39, pedindo que o velo estivesse seco e o chão em sua volta coberto de orvalho, Deus graciosamente confirmou o seu poder a Gideão. Nosso Senhor estava desenvolvendo neste homem um servo plenamente confiante, combinando cada dúvida com uma gentil segurança, sendo paciente. É assim que Deus trata conosco, com longanimidade. A sexta e última lição que extraio dessa história é: o sucesso. Você quer ter sucesso? Você quer ser vencedor? Quem não quer? Então aprenda isso. Guarde essa sexta lição no seu coração também. O sucesso é determinado pelo poder de Deus, não pelo nosso. Gideão está pronto agora para atacar. Está com seus 32 mil soldados. Deus já havia confirmado, deixando o velo molhado, depois deixando o velo seco. Mas Deus tem outros planos. Quando a gente pensa que está pronto, Deus diz: ainda espera um pouco, tem mais uma coisa a ser feita. E no capítulo 7, versículo 2 de Juízes, o Senhor diz a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E Deus, Ele continua dando a Gideão. Agora é a vez de Deus testar Gideão. Ele dá alguns testes para reduzir o número de homens que estavam com Gideão. No primeiro teste, 22 homens foram abatidos do exército, só 10 mil ficaram. E aí Deus olhou para os 10 mil, olhou para Gideão e disse: ainda são muitos. Então, no verso 4, o segundo teste foi dado. Deus diz a Gideão para ele levar os seus homens até a água e deixá-los beber. Depois, no verso 5, ele ordena eliminar quaisquer homens que enfiarem o seu rosto na água para beber, e manter aqueles que levavam a água até a boca com as suas mãos. E eu acredito que Gideão aqui deve ter engolido em seco quando ele contou o número dos desclassificados. 9.700 estavam fora, ficaram apenas 300. Você pode imaginar como Gideão se sentiu? O capítulo 8 nos diz que o exército medianita contava com 135 mil homens. Com 32 mil homens,
homens, ainda seria difícil Gideão vencer essa batalha. O texto sagrado que nós lemos diz que Gideão tocou o chifre de carneiro e 32 mil israelitas se apresentaram, dos abiesritas. Mas 32 ainda era um número pequeno, imagine, diante de 135 mil soldados. 32 mil já seria uma batalha praticamente impossível. 10 mil seria o cúmulo da impossibilidade, e 300 então nem se fala. Numa proporção seriam 450 midianitas para cada israelita. 450 lutando contra um. Vocês estão lembrados de uma outra história? 450 profetas de Baal lutando contra Elias. Quem saiu vitorioso? Louvado seja Deus. Glória a Deus. É maravilhoso confiar no Senhor. E Deus queria que o exército de Gideão enfrentasse essa horda de 135 mil soldados preparados para a guerra, acostumados em combates, com meros 300 homens que sabiam beber educadamente, pegar água com a mão e levar na boca, enquanto os que não eram educados foram embora. Deus criou uma situação impossível de fraqueza humana para exaltar a sua própria força. Essa é a especialidade dele em nossas vidas. Lembra do que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 27? O que é impossível com os homens é possível para Deus. E aqui está uma boa lição para nós. Realizar os propósitos de Deus não é determinado pela linha de fundo em nossa folha financeira, ou pelo tamanho da nossa congregação, ou pela eficiência dos nossos planos. Precisamos atentar, é lógico, para todas essas coisas. Precisamos nos planejar, sim, é claro. Mas a verdade é que Deus está olhando para se gloriar na terra através de pessoas que são totalmente dependentes dEle, que independente das circunstâncias, por mais difíceis que sejam, confiam nele, esperam nele e sabem que ele pode realizar, e é ele quem vai fazer e não nós. Louvado seja Deus. Aqueles que acreditam que Ele está com eles e estão prontos para tocar a colina, para fazer soar a trombeta, para quebrar os jarros, tocar, levantar as tochas em nome do Senhor e derrotar o exército inimigo. Isso aconteceu com Israel. Louvado seja Deus. Quando nós fazemos as coisas para Deus, nós colhemos os benefícios, nós somos beneficiados, mas a glória é dele. Louvado seja Deus. Ninguém deve se gloriar na sua força. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. No final, 120 mil midianitas mataram um ao outro e 15 mil fugiram. Depois que Gideão cercou o arraial dos midianitas, tocou aos buzinas, quebrou os cântaros, ergueu as tochas e gritou pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, o Senhor fez o exército midianita se voltar contra ele mesmo.
Os nossos inimigos são impotentes diante de Deus, não tem nenhuma força capaz de enfrentá-lo, e não tem nenhuma força capaz de nos vencer, porque nós estamos escudados nele. É Ele quem faz, a glória é dele. Deus havia respondido às orações de Israel, e para isso Ele usou um homem simples, um homem comum. Ele não usou uma pessoa especial, um super-homem, mas um homem como eu e você, um homem que acreditava em Deus. Meus amados irmãos, que essas lições sejam guardadas em nossos corações. Primeiro, que Deus usa tempos difíceis para chamar a nossa atenção. Será que diante desse tempo difícil que estamos atravessando, Deus tem recebido a sua atenção? Deus usa tempos difíceis para nos despertar, para nos chamar a nossa atenção. Segundo, Deus sempre vê mais do que nós. Você está vendo como Ele faz? Você viu o que Ele fez na sua vida? Coisas maiores Ele fará. Terceiro, Deus confirma suas prioridades em nossas vidas com a sua presença garantida no caminho conosco. Você pode sentir essa presença de Deus com você agora, pedindo para você confiar nele, parar de se debater e confiar no Senhor, entregar a Ele. Quarto, a fidelidade privada é um pré-requisito para a utilidade pública. Há alguma coisa na sua vida, na sua casa, que precisam sair para que Deus possa se mover em poder através da sua vida e da sua família. Quinto, Deus é paciente com o nosso processo de fé. Ele te conhece, sabe exatamente onde você está, e Ele sabe também o que você precisa. E por fim, o sucesso na sua vida, a vitória que você deseja, a consumação dos planos que você quer, é determinado pelo poder de Deus, e não pelo nosso poder, não pela nossa capacidade, não pela nossa habilidade de fazer as coisas. Você vai confiar nele hoje, com sua vida, com seus filhos, com suas finanças? Você vai confiar a Ele as suas decisões? A sua esposa que não quer saber de Deus? O seu esposo que não quer saber de Deus? Confie no Senhor. Tenha certeza de que Ele já preparou um banquete diante dos nossos inimigos, para nos alegrar em sua santa presença. Que Deus em Cristo abençoe você e a todos nós. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Em seguida estaremos agradecendo a Deus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou poderosamente ao teu coração essa noite. Só tu tens
Oremos, meus amados. Pai bendito, Deus glorioso, nós louvamos e glorificamos a Ti por tudo que Tu tens feito nessa noite em nossas vidas, pelo Teu poder operado em nós, meu Senhor. Sabemos que em nós não há nenhuma potencialidade, que em nós há fraqueza, debilidade, mas sabemos, ó Deus querido e santo, que Tu escolhes as coisas que não são para confundir aquelas que são, que Tu torna louca a sabedoria desse mundo e a loucura em sabedoria, e que nós somos salvos pela pregação da loucura do Evangelho de Cristo, esse poderoso Evangelho que nos transforma. Ó Santo Deus, que nesses tempos difíceis que atravessamos, que a Tua igreja se encontre novamente contigo, que o Teu povo se volte, ó Deus querido, em espírito e em verdade, à Tua presença, que haja secura, ó Deus, que haja fome, e que essa fome, essa sede seja saciada, meu Senhor, em Tua presença. E que quando esse templo novamente abrir as suas portas, ó Deus, esses famintos e esses sedentos venham e bebam de graça e comam de graça do poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Porque Tu vês o que nós não conseguimos ver, meu Deus. Tu confirma em nós as Tuas prioridades e estás conosco em todo o tempo, ó Deus. E o que Tu requeres das nossas vidas é que sejamos fiéis, é que nos voltemos para Ti com o coração sincero, ó Deus. Ó Pai, e Tu tens paciência com aqueles que são temerosos e receosos, mas que acima de tudo, meu Deus, é o Teu poder em nossas vidas, é a Tua glória em nossas vidas, é a manifestação do Teu Espírito em nossas vidas, meu Deus, e é nesse poder que poderemos vencer toda a adversidade que se levanta, toda a contrariedade
cremos em Cristo Jesus, o Senhor nosso. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Glória a Deus.